agora vamos partir para a segunda parte, que é aquela que deixa as pessoas mais preocupadas, que deixa as pessoas mais encucadas e mexe com a cabeça dos homens, que é o grupo das doenças infecto-parasitárias, ou seja, você tem algum tipo de bactéria, você tem algum tipo de fungo, você tem alguma espécie de vírus, algum parasita que vai estar ali e vai te dar esse tipo de coceira. Isso no imaginário costuma parecer ser a causa mais comum, mas infelizmente não é o que causa mais coceira na região genital. Mas a gente tem sempre que ter em mente que isso pode ser causado por qualquer tipo de micro-organismo que você tenha adquirido, seja através de relação sexual ou seja de algum problema que você tenha, de uma baixa da imunidade que você tenha tido previamente ou logo que você tenha visto que você tenha diminuído a tua imunidade e esses micro-organismos se aproveitam disso para se manifestar e dar coceira, tá bom? Então, pessoal, qual que é a primeira que eu quero falar aqui para vocês que pode dar coceira na região genital? É o herpes genital mesmo, tá? Então, o herpes, principalmente quando ele vai se manifestar, antes de ele dar aquela feridinha, deixar a pele avermelhada, alguns pacientes falam que tem, de maneira bem característica, fazer com que o pênis ele fique, às vezes, com aquela sensação de coceira. E geralmente, nesse ponto que vai ter a coceira, é que vai acabar aparecendo aquelas bolhas que são características da presença do herpes genital. E o paciente já sabe que vai ter ali o problema porque começa aquela coceirinha chata, aquela coceirinha desagradável e mais daqui a algum pouquinho vai acabar aparecendo esse tipo de bolinha que acaba estourando, forma aquela casquinha que é tão característico assim do herpes genital. Então, isso pode ser uma causa inicial de coceira, ia depender esse herpes, às vezes não vai ter essa manifestação característica de bolha, de estourar, formar a ferida, formar aquela casquinha, e que é a manifestação mais característica desse tipo de vírus. Às vezes vai só se manifestar mesmo com uma coceira bem discreta e um vermelhidão aparece ali no pênis sem dar esses outros problemas que eu falei. E às vezes fica difícil de você fechar um diagnóstico. Então, às vezes, você precisa que o paciente tenha alguns desses episódios para que tenha manifestação característica para que você consiga definir esse diagnóstico. Então, o herpes genital é um tipo de vírus que pode te dar esse tipo de coceira. Outra coisa, pessoal, que às vezes também pode dar um pouco de coceira na região genital é o surgimento das verrugas características do HPV, tá? Então, principalmente quando elas não estão muito visíveis, elas podem te dar esse tipo de problema, eles podem te dar esse tipo de situação. Então, você deve tomar muito cuidado numa hora dessas. Então, você que vai, às vezes, tá aparecendo uma coceira, que aquilo lá não parece não surgir do nada, que está aparecendo de uma hora para outra, talvez dali a algum tempo, por baixo dessa pele que está coçando, surja mesmo uma verruga genital causada pela presença do HPV. Então você tem que tomar cuidado numa situação assim, porque isso pode acabar acontecendo junto, tá bom? Então essas doenças que eu estou comentando aqui com vocês que podem causar esse tipo de situação. E você deve tomar um cuidado especial quando eu falo do HPV, da questão do uso de lâminas de barbear, tá? Porque a lâmina de barbear serve como um agente que espalha esse HPV por outras partes do pênis e pode intensificar esse processo de coceira por conta disso. Além do que, a lâmina de barbear, quando usada, às vezes de maneira muito intensa, na construção, na composição dessa lâmina, podem existir alguns metais que só do fato de você passar na região peniana pode desencadear esse tipo de coceira. Então está surgindo HPV, você passa uma lâmina que causa mais coceira ainda, você agrava ainda mais esse quadro. Então toma cuidado quanto à questão do HPV com o uso de lâminas de barbear. Outro tipo de doença que a gente pode falar aqui também, outro tipo de micro-organismo que causa coceira na região genital é a candidíase peniana, tá bem? Então a candidíase peniana é um tipo de fungo que se aproveita de uma diminuição da tua imunidade, que se aproveita que aquela flora às vezes está desequilibrada da região genital, que você tomou um antibiótico, você é diabético ou você ficou com a pele muito tempo molhada. Então esse fungo oportunista, ele se prolifera e deixa a pele avermelhada e pode dar uma coceira bem desagradável mesmo. Então a candidíase, que é muito falada e que costuma ser tratada às vezes de maneira errada, é uma causa de doença doença infecciosa que pode te dar esse tipo de coceira também na região genital. Então toma muito cuidado com a candidíase, que é uma causa de coceira na região genital e você deve tomar cuidado com isso.
E outro tipo de coisa, pessoal, que às vezes a gente pensa que não existe mais, né, pessoal? Que é uma coisa já do passado, que praticamente não se ouve mais falar, mas que por incrível que pareça, ainda existe nos dias de hoje e por vezes a gente recebe homens com esse problema aqui no consultório, que é a escabiose, tá? A escabiose é a sarna, tá? Aquela mesma sarna que você vê às vezes em alguns cães de rua, por exemplo. Então, para quem não sabe, o hospedeiro definitivo da sarna é o homem, tá? No Sarcoptes scabiei. E esse tipo de sarna, esse tipo de ácaro que infesta a pele do homem, ele dá uma coceira danada, pessoal. Ele dá uma coceira das coisas que infectam, que parasitam a pele, talvez seja aquela que mais causa esse tipo de coceira. E essa coceira, ela costuma ser mais intensa no período da noite e se manifesta principalmente por pápulas. O que são pápulas? São elevações avermelhadas que vão aparecer no corpo do pênis, podem aparecer na glande também, que é na cabeça, e vão se localizar principalmente na região do saco escrotal, na região genital, numa situação assim. Então é uma causa danada de coceira que acontece nessa região genital. Então você, apesar de pensar que isso não existe mais, é uma doença parasitária que ainda tem nos dias de hoje. Você deve sempre estar atento para essa possibilidade. Então conversa com alguém da tua casa, se não está com alguma coisa parecida, teu irmão, tua própria namorada, o teu parceiro sexual, se não está apresentando esse tipo de coceira, porque necessita desse contato íntimo para você contrair esse ácaro, para você pegar essa sarna. Então, a sarna, sim, pessoal, é uma causa e às vezes a gente verifica nos dias de hoje. Então, se você está com aquelas manchas avermelhadas elevadas que coça mais, principalmente à noite, você deve sempre pensar nessa possibilidade. E mais um recadinho só, pessoal. Estou deixando aqui em cima, teto aqui para vocês, fixado ali no comentário. Se quiser, tiver vontade de responder, ajuda muito a gente para que a gente consiga produzir novos conteúdos a respeito das dúvidas que vocês tiverem. Então esse questionário fiz voltado mais para a área da dermatologia da pele mesmo, tá? Estou deixando ali fixado esse link, que é um pequeno formulário. Quem puder responder, um formulário simples, é rapidinho de fazer, que vai deixar ali as tuas dúvidas a respeito desses assuntos.